Vamos resolver alguns exercícios sobre ligações químicas e sobre forças intermoleculares. Primeiro exercício caiu na Federal de Pernambuco. Temos aqui as ligações químicas nas substâncias potássio, HCl, KCl e Cl2. Em primeiro lugar, potássio tem apenas metais. Metais fazem ligação metálica. HCl, temos o hidrogênio, que tem tendência de receber um elétron, com o cloro, que tem tendência de receber um elétron também. Veja, o hidrogênio, você deve aí gravar, ele quer receber um elétron sempre. Os metais, como o cloro, querem receber elétrons. Quando ambos os átomos querem receber elétrons, a ligação é molecular. Então temos metálica molecular, porém o exercício pede se é molecular polar ou molecular apolar. Entre HCl, o Cl, o cloro, é mais eletronegativo. Vai puxar os elétrons do hidrogênio e, portanto, essa ligação será polar. Então temos metálica covalente polar. KCl é um sal, como todo sal é substância iônica. Outra maneira de ver é que o potássio é metal, que é dar elétron. O cloro é ametal, que é receber elétron. Como é que você sabe se é metal ou ametal? Você vai ter uma tabela com você em qualquer vestibular, vão te dar. Tá? Daí metal quer dar, ametal quer receber. Quando um quer dar, encontra um que quer receber, ligação iônica. Cl2, esse 2 deveria ser minúsculo, me desculpe aqui. Átomos de cloro, ambos querem receber elétrons. A ligação é covalente. Como os átomos são iguais, ninguém puxa mais para o seu lado o par de elétrons, então não há polaridade. É uma ligação covalente apolar. Metálica, covalente polar. Iônica, covalente apolar. Resposta à letra A. Essa segunda aqui caiu em Itajubá. Ela pede para você analisar as afirmações. Se uma substância A apresenta forças de Van der Waals e B, pontes de hidrogênio, o que podemos dizer sobre o ponto de ebulição? Em primeiro lugar, aqui fala ponte de hidrogênio, mas esse termo não deve mais ser usado. Hoje falamos ligação de hidrogênio. A força de Van der Waals é a força, a segunda mais fraca que existe entre moléculas. Só perde para dipolo induzido, né? Que é a força de London. A ligação de hidrogênio é a ligação mais forte que pode haver, a força intermolecular mais intensa que pode ocorrer entre moléculas. Então, a substância B, suas moléculas estão mais presas do que na substância A. Portanto, vai ser mais difícil de soltar as moléculas da substância B para elas voarem para o estado gasoso. O ponto de ebulição que é quando o líquido, a substância no estado líquido, consegue ir para o estado gasoso. Vai ser mais difícil fazer isso com a substância B. Vai ser necessário maior temperatura para a substância B. Então é aí que vem nossa conclusão. A substância B tem ponto de ebulição superior ao de A. Então A1 é uma afirmação correta. No HF, líquido, ocorrem pontes de hidrogênio, né? Corrigindo de novo, ligações de hidrogênio. Então, a ligação de hidrogênio, ela ocorre quando você tem um composto covalente polar, é o caso, mas no composto deve estar presente ou ligação HF, ou ligação HO, ou ligação HN, né? Ou hidrogênio flúor, ou hidrogênio oxigênio, ou hidrogênio com nitrogênio. Temos aqui hidrogênio com flúor, portanto ocorre sim ligação de hidrogênio. A 2 também é correta. Nos compostos metano, éter etílico, benzeno e cloroformo não ocorrem ligações de hidrogênio. Olha, aqui exigiria que você conhecesse mais a química, envolve química orgânica. Então eu só posso aqui adiantar para você
quem, por exemplo, ainda não estudou química orgânica, que esses compostos, metano e benzeno, são conhecidamente apolares. Tá? Metano é um exemplo de hidrocarboneto, assim como benzeno, e os hidrocarbonetos são apolares. Então, por serem apolares, não tem como ocorrer ligação de hidrogênio neles. Isso é um indício de que está indo para o caminho certo, mas tem que analisar os outros caras aqui, né? A questão é que para ter a ligação de hidrogênio, você tem que ter presente na substância as ligações, como eu falei acima. E aqui você não vai ter, nem no éter etílico, nem no clorofórmio, a possibilidade de ligações HO, HF ou HM. E é por isso que não ocorre nessas substâncias a ligação de hidrogênio. Então, está correta também. Em nenhuma delas ocorre ligação de hidrogênio. O clorometano apresenta ligações intermoleculares mais fortes que o metano. Metano, como acabei de falar, é hidrocarboneto. É um composto apolar como os hidrocarbonetos. Veja, quando o petróleo é a grande fonte de hidrocarboneto. Quando ele vaza no mar, veja que ele não se mistura com a água do mar. E você já deve saber, polar dissolve em quem é polar, apolar em quem é apolar. E polar, quem é polar, não dissolve em quem é apolar. Lembre-se, os hidrocarbonetos não dissolvem na água. A água é polar, eles são apolares. Mas quando você forma o clorometano, é adicionar um átomo de cloro na molécula do metano. O átomo de cloro, como você sabe, ele tem bastante eletronegatividade, bastante força para puxar par eletrônico. Então, onde ele estiver presente, ele vai gerar uma polaridade na ligação dele. E no caso do clorometano, isso vai gerar a polaridade da molécula. Portanto, o clorometano é polar, o metano é apolar. As ligações intermoleculares, elas crescem de acordo com a polaridade das moléculas, o que fará você ter um dipolo mais intenso na molécula, e isso vai fazer com que as interações entre as moléculas, que são eletrostáticas, ocorram com mais intensidade. Sendo assim, logicamente que o clorometano polar tem ligações mais intensas que o metano, verdadeira também. O ponto de ebulição do benzeno é superior ao do metano devido às forças intermoleculares? Muito bem, aqui o que nós temos é um ponto de ebulição do benzeno superior ao do metano, realmente, mais por causa da massa molar do benzeno do que das forças intermoleculares entre eles, que são muito parecidas. Tanto benzeno como metano, neles ocorre a força mais fraca, as forças de London. Se a gente procurar na resposta 1, 2, 3 e 4 verdadeira, só 5 serem corretas, será que nós vamos encontrar? Não encontramos. Então, a gente poderia considerar 5 como sendo correta, e no vestibular você tem que fazer essa análise, porque de fato, apesar de tanto o benzeno como o metano terem o mesmo tipo de força intermolecular, como o benzeno apresenta algumas ligações π, elétrons expostos, a sua força intermolecular é um pouco mais intensa que a do metano. Então podemos dizer que todas são corretas. Resposta letra E. A 3, Universidade Católica de Salvador. O orvalho resulta da liquefação de vapor d'água presente na atmosfera em madrugadas frias. Durante essa transformação ocorre... Veja, o orvalho é quando o vapor da água, as moléculas estão afastadas, elas se aproximam e formam água no estado líquido. Isso é formação de forças intermoleculares, porque para elas se aproximarem tem que haver ali uma atração. Resposta letra D. Universidade Federal do Piauí, fala aqui sobre as lagartixas e pergunta: qual o tipo de interação que ocorre
para as lagartixas conseguirem subir pelas paredes, assim como as baratas também, né? E, se você não sabia ainda, é a força de Van der Waals. Não é, quando a gente fala força de Van der Waals, estamos falando aqui da força de polo entre as moléculas que estão ali no pezinho da lagartixa com a substância do material ali da parede. Resposta letra B. 5 Federal do Rio Grande do Sul. Gás metano é o CH4. Lembro você aqui, esse 4 tem que ser minúsculo. Pode ser obtido no espaço sideral pelo choque entre átomos. Veja, átomos de carbono no grafite da poeira cósmica com átomos de hidrogênio liberados pelas estrelas. O tipo de ligação intermolecular e a geometria do CH4. Isso é o que se deseja saber aqui. Como já falamos nos exercícios anteriores, trata-se aqui do metano, substância principal do gás natural, que você ouve tanto falar, o metano. Ele é um hidrocarboneto. Ligação intermolecular nos hidrocarbonetos é a força de Van der Waals, porque são moléculas apolares. E nele corre então as forças de London. Veja bem, a força de polo induzido, de polo induzido. A sua geometria, que não cabe aqui a gente querer demonstrar, mas é uma geometria tetraédrica. O que eu posso te dizer aqui, bem rapidamente, é que você grave o carbono. Ele é um átomo que faz 4 ligações. Quando ele faz 4 ligações com átomos diferentes, ele forma uma pirâmide do tipo tetraedro entre suas ligações. Agora veja, aqui não há resposta a forças de London. Às vezes, alguns autores consideram as forças de polo e as de polo induzido, que são as forças de London, como uma coisa só que eles chamam forças de Van der Waals. Como aqui a gente não encontra alternativa a forças de polo induzido ou força de London, pode considerar como resposta forças de Van der Waals, que fica sendo então a letra D a resposta correta. Uma recente descoberta científica falou sobre a lagartixa novamente. Esse tipo de ligação intermolecular é também a que predomina entre as moléculas de... Veja, lá na lagartixa acabamos de ver que ocorre a ligação de Van der Waals. A ligação de Van der Waals é mais fraca, né? Ela ocorre também entre moléculas apolares. E onde nós temos uma molécula apolar? Ácidos são polares. A glicose é cheia de ligações ao H. Ela é também polar. A água é polar. Você deve saber isso já. Metanol tem uma ligação OH. É polar também. O único apolar aqui é o heptano. Todo mundo que termina com O na química orgânica, tá? Veja que eu falo aqui, o sufixo é O. Você percebe, aqui o AN quer dizer que só tem ligação simples no cara. Então, quando o sufixo do nome é O, é hidrocarboneto. E todo hidrocarboneto é apolar. Resposta letra. Espero que essa aula tenha ajudado você. Continue conosco nessa sequência de resolução de exercícios de vestibular. Bom estudo!